Olá, pessoal do 9º ano, professora Railda, de matemática. Antes de nós darmos início à nossa aula, vamos passar aqueles recados que são super importantes para você, né? Você que acessa o Google Classroom, não deixe, né, de fazer a atividade obrigatória no link número 1, clicar em enviar, para que você garanta lá a sua presença. Você que assiste as aulas aqui pelo Aula Paraná, né, pela televisão, pelo YouTube, né, também veja na sua escola quais são os dias que eles estão distribuindo os materiais impressos e vai lá, retire, faça todas as atividades, entregue para que o teu professor da disciplina te atribua a nota e as presenças. E também lembramos agora que nós temos os Meet, que são aquelas mini aulas com o seu professor. É uma oportunidade de você também tirar as suas dúvidas e reencontrar os seus colegas. Tá bom, gente? Então, o que a gente vai ver na aula de hoje? Lembrando, né, que na aula anterior a gente viu probabilidade e porcentagem. Como esse assunto ele tem muitas situações diferentes para a gente analisar e calcular, hoje nós continuaremos, né, com probabilidade e porcentagem, tá bom? Então, recordando que, né, há várias aplicações do estudo da probabilidade no nosso cotidiano. Um deles ocorre na pandemia do Covid-19, assim como pode ocorrer em outras possíveis futuras pandemias. Nela, ferramentas de porcentagem e de probabilidade são usadas para prever o comportamento da transmissão da doença nas próximas semanas. Então, a gente usa, né, esse cálculo, principalmente, né, a Secretaria de Saúde, tanto do município, do estado e da União, eles usam para ver como é que está o contágio, como é que está o isolamento, como é que está a melhora em relação a isso, né? Então, é também com base, né, na probabilidade que se faz as estimativas para que os governadores, governantes, né, e prefeitos tomem providências em relação ao afrouxamento ou endurecimento de medidas do isolamento social. Então, você vê aí na televisão que às vezes a gente está em uma faixa amarela, daqui a pouco a gente está na faixa vermelha, daqui a pouco a gente retorna para a amarela. Então, com os cálculos, né, da probabilidade, como as pessoas se cuidam, né, é que esses resultados vão oscilando. Tá? Então, hoje nós vamos, né, dar continuidade com outras situações. Então, veja este exemplo. 2 moedas e 2 dados, todos diferentes entre si, foram lançados simultaneamente. Então, foram lançados ao mesmo tempo. Qual é o número de possibilidades de resultados para esse experimento? Então, você veja que nós não vamos trabalhar com a probabilidade. Primeiro, a gente vai ver quantos são os possíveis. Quantos resultados possíveis eu posso encontrar nesse lançamento? Então, veja lá. Qual que é a solução prática desse problema? Para calcular o número de possibilidades de resultados de um experimento, nesses moldes, né, que ele nos mostrou ali, multiplique o número de resultados possíveis para cada objeto de observação. Quem são esses objetos de observação? A moeda e o dado, né? Então, no caso da moeda, os resultados possíveis são 2. Ou eu vou ter cara, ou eu vou ter coroa. E, no caso dos dados, os resultados possíveis são 6, né? Porque o meu dado tem 6 faces. Então, logo para a primeira moeda, eu tenho 2, né? Porque pode ser cara ou coroa. Para a segunda moeda, da mesma forma. E os dados também, eu vou ter 6 possibilidades. Como ele quer saber em relação a todos, basta eu fazer a multiplicação entre eles. Então, eu vou ter, pelo princípio fundamental de contagem, eu multiplico entre eles. 2 vezes 2, 4, né? 4 vezes 6, 24. 24 vezes 6, 144 possibilidades. Então, você veja lá que nós tínhamos 4 opções. Letra A, 146. Letra B, 142.
letra C, 133 e letra D, 144. Então, nesse caso, para, né, o lançamento desses dois objetos, que são a moeda e os dados, simultaneamente, eu tenho 144 possibilidades. Beleza, gente? Então, vamos lá então hoje para o nosso primeiro exercício. Esse exercício de hoje, nós vamos ter 3 situações. Então, eu vou ler o exercício, vou te dar um tempo para você transcrever e resolver a questão ou a letra A. Aí depois a gente volta com a resolução e assim seguimos para B e para C. Então, veja lá. No globo, há apenas 3 bolas numeradas. Aqueles globos de bingo, tá? Então, com os números 2, 5 e 7. Vamos formar números de 3 algarismos sorteando essas bolas. Depois de cada sorteio, a bola é recolocada no globo. Assim podemos formar números como 252, 777 e 725. Pergunta, na letra A. Quantos números diferentes podemos formar dessa maneira? Aí que eu já vou deixar uma dica para vocês. Qual é a dica? Há 3 possibilidades para o primeiro algarismo, 3 para o segundo algarismo e assim por diante, tá? Então, vou te dar aquele tempo para que você, né, copie no seu caderno já com a letra A, né, que ele está pedindo aqui, e depois nós retornamos com a resolução dessa letra A e passamos para a letra B e letra C. Então, como que ficou a solução na letra A? Então, veja lá. Ele quer saber, né, quantos números diferentes podemos formar dessa maneira. A dica era que nós temos 3 possibilidades para o primeiro algarismo. Então, o ideal, né, não sei como que você calculou aí, mas deixa assim também bonitinho em forma de uma tabelinha, que eu tenho 3 possibilidades para o 2, o 5 e o 7, 3 possibilidades para o 2, 5 e 7 e 3 possibilidades para o 2, 5, 7, que são aqueles números formados, né, aqui na primeira tela que a gente colocou. 2, 5, 2, 7, 7, 7, 7, 7, 2, 5. Então, como eu quero somente as possibilidades, basta eu multiplicar entre eles, né? 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então, eu vou ter 27 números diferentes, tá? Então, essa seria na letra A. Agora, veja na letra B. O que ele pede dentro do exercício? Você já copiou o exercício, então agora você copia somente a letra B. Qual a probabilidade de um número formado no sorteio ser 257? Então, agora ele me deu qual que é a probabilidade. Então, aqui nós vamos usar aquela nossa fórmula dos favoráveis pelos possíveis. Tá bom, gente? Então, mais um tempinho aí e a gente já retorna.
Então, agora nós vamos usar, então, né, para a resolução desse exercício, a nossa fórmula dos favoráveis pelos possíveis. Lembrando que, então, eu tenho em relação ao sorteio do número 257. Então, lembra que lá na letra A nós achamos o 27, certo? Então, para esse número 257 é 1, né? E 1 possível, né? E os, favoráveis, né? 1 é o favorável em relação ao número 257. Os possíveis a gente achou na letra A, que são 27. Então, fazendo aí a divisão do 1 sobre 27, eu vou ter, né, um número decimal, 0,037. Basta eu multiplicar por 100 e eu vou aproximar esse número em 3,7%. Então, para ocorrer essa probabilidade de sair, né, o número 257, eu tenho, dentre os possíveis 27 chances, seria de 3,7%. Tá bom, gente? Agora nós vamos, então, para a letra C. Então, na letra B, a gente fez em relação ao número 252. Agora, a gente vai fazer em relação ao número 222, tá? Então, você vai calcular da mesma forma que na letra B, certo? A dica é a mesma, tá? Um tempinho aí, já voltamos. Então, lembra que a dica que a prof te deu, que era mesmo na letra, né, o cálculo é semelhante à letra B. Então, como é que ficou a letra C? A mesma coisa, né, gente? Eu vou pegar o número que essa possibilidade existe, né, favorável, somente uma vez, dentro das possibilidades do 27, que nós já calculamos lá na letra A. Então, eu tenho o mesmo resultado, né? 3,7%, tá? Então, mesmo que eu usasse um outro número, que seria o 725, seria a mesma coisa, tá? Então, a forma de eu calcular é a mesma, tá? Vamos para um outro exercício, ver como é que eu tenho neste caso. Então, assim, qual a probabilidade de sair um rei quando retiramos uma carta de baralho de 52 cartas? Veja que ele pede um rei, tá? Ele já me deu a naipe. Então, eu tenho 4 opções aqui. A, 10%. B, 8,5%. C, 7,69%. D, 9,45%. Então, lembre que nós já fizemos exercícios usando, né, o baralho. Então, a gente vai usar entre os casos favoráveis, né, e possíveis, tá bom? Um tempinho aí para vocês, já retornamos.
lembrando o quê, gente? Que um baralho, ele é composto por 13 cartas de ouro, 13 cartas de copas, 13 cartas de espadas e 13 cartas de paus. Então, existe um rei, né, para cada naipe. Então, só para a gente separar, para você entender melhor como é que fica o cálculo. Se, então, existe um para cada naipe, então eu vou ter 4 reis, certo? Então, dentre os meus casos favoráveis é 4 e dos possíveis 52, porque o meu baralho tem 52 cartas, tá? Aí fica fácil, né? Depois que a gente encontra o que são os casos favoráveis e os possíveis, basta eu fazer a divisão e o meu resultado sempre multiplicando por 100. Então, neste caso, né, eu vou aproximar aqui sempre usando 2 casas depois da vírgula, porque foi as opções que o exercício me deu como resposta, né? Então, veja aqui que a opção correta é a letra C. 7,69%, que saia um rei dentro das 52 cartas pedidas no exercício, tá bom? Então, vamos lá. Agora, nós vamos fazer um exercício que está dentro aqui do nosso contexto de saúde, que a gente tem visto aí em relação até a vacina aí para a cura do Covid-19. Então, veja lá. Um novo remédio foi testado estatisticamente da seguinte maneira. Letra A. 10 pessoas tomaram o remédio, dos quais 42 obtiveram melhora nos sintomas. Letra B. 100 pessoas tomaram pílulas de farinha, ou também são chamados de placebo, tá? Embora pensassem que estavam tomando o remédio, dessas pessoas, 39 obtiveram uma melhora em seus sintomas. Então, como esse texto é super importante, eu vou te dar um minutinho para você copiar e daí eu já venho com a pergunta do que ele nos pede. Gente, só corrigindo, né? Tanto na letra A quanto na letra B são 100 pessoas, tá? Acho que a prof leu 10, então são 100 pessoas. Então, o que ele nos pergunta, tá? Então, veja lá, com base na probabilidade, qual o percentual de pessoas que tiveram melhora? 2. De acordo com esses dados, você diria que o remédio foi eficaz? Então, você vai resolver tanto a 1 e daí já consegue ter elementos, né, para você resolver o 2. Esse é um exercício bem rapidinho, porque eu estou pegando 100 para 42 e 100 para 39, tá bom? Um minutinho aí, tempinho para você, para a gente já retornar.
ficou o nosso resultado? Então, fica fácil, né, da gente verificar, porque eu tenho 42 para a primeira, né, para a letra A, que obtiveram melhora. Então, eu tenho 42% que acertou, né, que o remédio fez efeito. E para o grupo B, 39%. Então, a gente vai ter que comparar ali, ó, 42 e 39. Ele pergunta se, com base, né, na probabilidade, o percentual de pessoas que tiveram melhor. Então, com o cálculo, a gente verificou que 42% ok, 39% também ok. Então, de acordo com esses dados, você diria que o remédio foi eficaz? Não, né, gente? Por quê? A diferença entre quem tomou o remédio, né, quem tomou o comprimido de farinha, lá, o placebo, ele foi muito pequena, né? Então, infelizmente, esse remédio ele não foi eficaz, tá bom? Então, olha quanta coisa a gente viu hoje, né? Porcentagem e probabilidade e, com certeza, na próxima aula ainda, a gente daí encerra, né, essa semana, esse assunto com probabilidade e porcentagem também, tá? Como foi bom estar com vocês, gente, né? Estudem, revejam aí os exercícios, refaça novamente, né? Para que você fique bem legal nessa matéria, tá bom? Bons estudos e até breve.